Olá, investidores! Sejam muito bem-vindos ao Ações na Bolsa. Meu nome é Ricardo Scapinello e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês ali o que eu fiz com a minha posição de Pets dentro desse mês. Pets que é um ativo que eu estou colocando aqui para minha carteira pessoal e estou mostrando aqui em diversos vídeos já para vocês entradas dentro do ativo, mesmo com o preço caindo. Estou mostrando para vocês o que eu faço, como eu opero. Lembrando que isso aqui não é em hipótese nenhuma uma recomendação de compra, não estou recomendando que você faça o mesmo que eu, estou apenas mostrando o que eu estou fazendo para que vocês possam aí tirar proveito, fazer as suas próprias análises e quem sabe aí também que eu possa ensinar um pouquinho aí para cada um de vocês, beleza? Então vamos lá, espero que vocês gostem desse conteúdo, tá? Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora e ativa também o sininho aí para você receber todas as notificações de conteúdo, tá? E vamos lá. Bom, basicamente o que eu fiz aqui dentro de Pets, galera, foi comprar mais 400 unidades do ativo. Vou mostrar para vocês aqui todos os pontos de entrada. Primeiro quero mostrar para vocês que o ativo já caiu bastante. A gente já tem uma queda aqui bem expressiva, né, de Pets, desde do mês 8 ali. Então a gente já teve uma queda aí de praticamente 80,5%, mais de 80% de queda aí do ativo. Foi bem forte, trabalhando dentro desse canalzão aqui, que inclusive neste próximo momento, ou exatos momentos bem próximos, estamos muito perto de tocar aqui a região de topo de canal, que pode ficar um pouquinho desafiador no curto, médio ou longo prazo, para quem sabe a gente não voltar aí a cair novamente testando meio de canal, ou possivelmente ver esse ativo aqui fazendo o seu rompimento, pullback, né, e voltando a subir novamente. Óbvio que a amplitude não é essa, né, a amplitude, mas a ideia que eu quero mostrar é basicamente essa daqui para vocês. Então a gente teria essas duas possibilidades agora aí de trabalho. Lembrando para vocês, então, vou mostrar agora o que eu fiz antes de falar aqui do ponto de entrada, por que eu comprei e tudo mais, mas vou mostrar o que eu já fiz dentro do ativo. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo todos os vídeos anteriores que eu já fiz sobre pets, então você vai poder ver todos os pontos de entrada que nós fizemos, tá? Lembrando que isso daqui é que eu estou fazendo de fato, né, na minha carteira pessoal. E, enfim, vamos lá. Eu vou deixar aqui mostrado para vocês primeiro que 13,75 nessa linha azul aqui foi o ponto de IPO de Pets, tá? Foi onde Pets abriu, fez a abertura, né, de suas ações ali na bolsa através do seu IPO. Foi fechado aí o valor de 13,75 para fazer a abertura da empresa na bolsa, e hoje nós estamos negociando aí praticamente metade do seu valor, praticamente, né, metade do seu valor do IPO a 7,24 neste exato momento, tá? Então o que eu fiz aqui basicamente foi que eu enxerguei um padrão de congestão de preços, né, numa região de FIBO. Nós traçamos diversas FIBOs ali, inclusive, né, dentro desse período, mas o que nós vimos aqui foi que teve esse padrão de congestão que poderia ser uma acumulação, né? Poderia ser uma acumulação, porém, o que eu vi também foi que nós fizemos, né, esse rompimento aqui embaixo. Então, como eu tinha isso aqui como um padrão de acumulação, a minha cabeça foi de fundo duplo, né, um possível trap de rompimento, e assim que ele foi acionado, nós fizemos a compra. Né? Basicamente foi esse o nosso padrão. Porém, logo em seguida, os preços voltaram a cair e fizeram um pullback até o ponto rompido. Então, basicamente, aqui não foi acionado, né? A gente poderia ter estopado a operação, porém, como eu disse para todos vocês, dentro do primeiro vídeo de pets, que está aqui embaixo também na descrição, foi que esse ativo que nós estamos comprando aqui é para longo prazo, né? Até mesmo porque vai demorar um bom tempo ainda para a Selic baixar e a gente vê resultados mais expressivos aí dentro do papel. Então, nossa primeira entrada foi em 200 unidades a 8,99 por esse motivo. E fizemos, na verdade, aqui em 7,99 uma nova entrada pelo mesmo padrão de fundo duplo, né? Pelo mesmo padrão de fundo duplo, porém aqui nós fizemos uma entrada dentro dos 15 minutos, num padrão de pivô de alta dentro dos 15 minutos, que foi acionado, levando os preços até lá em cima, voltando a cair de novo, rompendo para baixo e fazendo o mesmo padrão. Rompimento, pullback até o fundo rompido e volta a cair. Então, rompimento, pullback até o fundo rompido e volta a cair, fazendo um novo padrão. E o que a gente viu foi que esse primeiro padrão aqui dentro da congestão, né, foi exatamente um padrão também de rompimento que a gente vê
né, desse padrão de congestão, rompimento pullback, voltando a cair, que formou um pivô de baixa. Então, se você traçar aqui a Fibonacci, você vai ver que exatamente nessa região onde nós fizemos a nossa terceira entrada é a região de 100% da FIBA, ou seja, a projeção do mesmo movimento projetado para baixo. Então, se você pegar essa amplitude, né, a mesma amplitude desse movimento, projetado aqui a partir desse momento, você tem aqui os alvos sendo alcançados, ou seja, um para um, esse pivô foi acionado, teve o seu objetivo cumprido, a gente opera, pelo menos eu gosto de operar até uma possibilidade, né? Primeiro alvo a 100%, segundo alvo ali a 161.8, então voltando a fazer o pivô aqui, a gente teve aqui o primeiro alvo acionado, tem a possibilidade ainda da gente ver o ativo caindo até o segundo alvo, tá? Que seria 3,86, ou seja, existe também ainda a possibilidade da gente chegar até esse patamar, que seria basicamente nessa linha branca, 3,97, que essa linha branca aqui significa que a cada uma ação referente ao valor patrimonial da empresa, né, seria de 3,97. O valor patrimonial da empresa por ação é de 3,97. Por ser uma empresa de expansão muito forte, a gente acaba negociando, né, sempre acima aí do seu valor patrimonial, geralmente, né, empresas de expansão têm o seu valor sendo negociado acima do valor patrimonial, e a gente vê que a empresa está expandindo de fato muito rapidamente, e vou mostrar para vocês ali depois um pouquinho desses indicadores de expansão, bem rapidinho, que já mostrei em outros vídeos também, mas hoje eu quero mostrar o motivo do porquê que eu fiz essa entrada, a nossa terceira entrada então em PETs, ou seja, foi 200 unidades a 8,99, mais 200 unidades a 7,99, fez com que o nosso preço médio ficasse nessa região aqui verde de 8,49, tá? Então, estando com o preço médio de 8,49, com total de 400 unidades, 200 aqui mais 200 aqui, fechamos o preço médio aqui em 8,49 com 400 unidades, então acabei comprando agora mais 400 unidades a 5,91, né, recentemente, por esse motivo que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui no padrão de estudos. Então, basicamente o que nós fizemos aqui foi esse padrãozinho, né, de ombro, cabeça a ombro, que eu coloquei aqui agora para vocês, onde a gente teve aqui uma tentativa de... Fizemos, na verdade, com um fundo primeiro, né? Fizemos um fundo, voltamos a subir, aí fechamos nessa tentativa de rompimento, que para mim foi um trap, né? Um rompimento falso, ou seja, tivemos esse candle aqui em vermelho, vou aproximar um pouquinho mais, esse candle em vermelho, tentando fechar abaixo e não conseguiu, certo? Tivemos o candle seguinte, rompendo essa mínima, ou seja, fazendo uma nova mínima, tá? Fechando abaixo desse padrão. Então, se você fizer bem aqui embaixo na mínima, fica até um pouquinho mais fácil de você visualizar. Fez um rompimento, fechou abaixo, porém não acionou. Não acionou uma nova continuidade do movimento. Ele chegou, inclusive, no mesmo patamar de preço, né? E fechou como um candle de indefinição, um doji que a gente chama, certo? E quando esse candle de definição ele é rompido para cima, a gente tem um padrãozinho de falso rompimento, tá? A gente tem esse padrão de falso rompimento, que é quando os preços eles não rompem, eles dão um sinal de venda, mas não acionam, ou acionam e não dão continuidade no próximo candle e depois voltam ao mesmo patamar e continuam a subir. Então isso daqui é para chamar vendedor, para depois o pessoal sair batendo na compra bem forte, violentamente aí, né? Os institucionais chamam a galera para venda. O pessoal começa a vender aqui pelo rompimento, quem opera rompimento, né? Vendeu bem forte aqui e depois o institucional sai batendo na compra bem forte para estopar todo mundo. E aí, basicamente, essa é a operação de falso rompimento. Então, foi acionado exatamente no rompimento desse candle, mas para quem opera mais conservador, né? Você pode colocar aqui como acionamento no rompimento do candle que foi confirmado o fechamento acima desse trap, tá? Então, aqui seria então aonde nós fizemos exatamente o nosso ponto de entrada, que seria 5,91. Então, exatamente no rompimento desse candle, batemos aqui em 5,91, que seria essa linha roxa. E aí os preços começaram a subir. Quem opera aí no day trade ou no swing trade, né? Esse movimento, inclusive, deixa eu tirar essa linha. Esse movimento aqui, inclusive, ele chegou a dar um bom ganho, né? Para quem opera um day trade ou swing trade ali, chegou a dar ali
algo em torno de 11,30%, né, em 5 dias. Então foi um movimento bem bacana, que logo em seguida fez o seu pullback até o ponto de entrada, formando aqui um segundo ombro. Então fez aqui o ombro, cabeça, e agora formou um segundo ombro, mas a gente já estava posicionado dentro do ativo, o que fez com que nós mantivéssemos aí a nossa operação a partir do momento que ele fez esse candle de força muito forte e teve o seu rompimento desse candle. Aí acionando então um padrão de tentativa de ombro cabeça ombro, que foi de fato aí acionado no seu rompimento nessa região aqui em cima. Então ficou um pouquinho bagunçado aí para vocês na tela. Vou tirar aqui agora o padrão de ombro cabeça ombro, mas que vocês conseguem visualizar esse padrão de rompimento aqui um pouquinho mais fácil, né, sendo acionado. Beleza? Então basicamente essa seria a operação. Tá? Lembrando também que esse mesmo padrão, inclusive para quem estuda bastante aí a análise técnica, né? Para quem gosta de operar pela análise técnica, padrões de reversões, então eu vou tentar traçar aqui para vocês um padrão de reversão que é muito comum. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar esse padrão enquanto eu vou traçando, e vou conversando com vocês, inclusive, aqui para mostrar o que de fato eu vejo que aconteceu também dentro desse ativo, né? Então, para quem opera aí padrões de reversão dentro da análise gráfica, análise técnica, você vê que esse padrão aqui é um padrão bem mal desenhado, por sinal, né? Enfim, vou tentar até deixar um pouquinho mais bonito aqui, mas no final das contas não sou muito bom aqui nesse desenho. Mas aqui você já consegue visualizar aqui o que eu quero dizer. Basicamente isso daqui, galera, dentro da análise técnica é um padrão de diamante, beleza? Padrão de diamante, a operação do padrão de diamante a gente vê através aqui do rompimento. Deixa eu botar aqui que fica um pouquinho mais fácil, né, para visualizar assim. Então, o que a gente vê? A gente vê que fez o padrão diamante, tá? A gente teve o candle que fechou fora desse padrão, que acionou, que inclusive aquele mesmo candle que acionou ali, né, o ombro cabeça ombro, a gente vê que esse candle acionou aqui o padrão diamante. Ou seja, o padrão diamante é um padrão de reversão de tendência, tá? Então a gente vê que o ativo veio através do movimento de queda, fez o padrão diamante, e agora o que a gente espera é que o ativo faça um movimento de alta, beleza? Então é basicamente isso. É óbvio que ele não vai fazer o movimento em linha reta, a gente espera agora que ele faça também. Para quem não entrou aqui no padrão diamante no ponto exato, pode, quem sabe, num futuro próximo, lembrando, isso não é uma recomendação de compra, muito menos de que você faça esse tipo de operação, mas que ele possa vir a fazer um pullback, provavelmente mais ou menos próximo dessa região de entrada, quem sabe até um pouquinho mais para baixo, e voltar depois novamente a subir. Tá? Então aqui seria uma possibilidade de você, assim que fizer um padrãozinho V, para você operar, você pode pegar no rompimento do próximo candle, né? Uma tentativa aí vamos tentar desenhar mais ou menos o que seria algo em torno desse tipo aqui, né? Bem mal desenhado, mas para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então no rompimento desse candle você pegaria aí o padrão novamente, tá? Que seria algo como um pullback razoável para mim, na minha opinião, um pullback razoável até essa região aqui de 6,29 ou quem sabe até desse topo aqui de 6,59. É possível que ele caia mais? Sim, é possível, até mesmo porque, lembrando, igual eu falei para vocês, a gente teve aquele pivô traçado aqui como Fibo, que ainda não chegou na região de 161,8. Pode ser que a gente pare aqui no primeiro alvo mesmo, mas existe a possibilidade, inclusive, de a gente voltar a cair aqui, quem sabe tocar na região de 161,8 ali do pivô, que seria, na verdade, o mesmo valor patrimonial aí da empresa, praticamente no mesmo valor patrimonial ali da empresa. Existe essa possibilidade também, porém, o que a gente vê é o padrão diamante que foi formado para quem gosta de operar. Então aqui está um desenho aqui relativo do padrão diamante que já ocorreu em diversas fontes, né? Aqui, inclusive, é de um ativo americano, inclusive, então você vê aqui que o movimento ele vem de queda, ele faz o padrão diamante, volta a subir, tem aquele pullback que eu te falei para depois continuar o movimento de alta. Então, basicamente o que a gente alcança geralmente aí é a mesma amplitude. Mas o padrão do movimento do diamante, tá? O alvo em si, vamos dizer, seria puxar aqui a máxima que foi alcançado dentro do padrão diamante até a mínima alcançada. Então o que a gente vê aqui é que se você puxar essa amplitude aqui dessa máxima até essa mínima, vou tentar colocar aqui em linha reta para ficar mais fácil de visualizar.
seria algo em torno dessa projeção a partir do rompimento. Então a gente vê que o ativo ele pode, ou então se você colocar aqui, seria até mais fácil, ele rompeu, então a gente tem mais ou menos essa amplitude, tá? Essa amplitude seria mais ou menos aqui, nessa região, com 7,54, certo? Que, se você fizer uma análise, deixa eu tirar agora o padrão diamante, né? Se você fizer uma análise um pouco mais a partir desse momento, se você analisar exatamente isso daqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, você vai ver que isso daqui é o que? É um padrão de pivô, certo? Então, se você traçar esse padrão aqui de pivô como um movimento de Fibonacci, você vai ver exatamente que o 7,54 seria basicamente aqui a mesma região do 161,8, ou seja, dentro dessa região aqui, a gente pode ter uma boa travada dos preços e quem sabe fazer um pullback aí de um movimento de queda novamente, tá? Até mesmo porque você pode ver que aqui tem um volume bem forte vendedor, nessa região de 7,27 aqui mais ou menos. E também, se você colocar aqui uma média de 80, você vai ver que basicamente essa região é exatamente aqui um teste dentro da média de 80, né? Uma média exponencial de 80, ou seja, se não tiver esse rompimento e uma continuação, a gente pode ver aqui o ativo novamente fazendo aqui, quem sabe, um candle para que toque no topo do canal, né? Lembrando também que isso, de fato, aqui, tanto o 61 quanto o 61,8 da FIBO, do pivô de alta, né? Quanto a projeção do diamante, que seria a máxima com a mínima, que dá aqui na região de 7,50 e alguma coisinha ali, né? Esses dois padrões, eles confluenciam, né, juntamente com a região de topo de canal, tá? Essa região de topo de canal aqui que está enquadrado, vou deixar um quadrado aqui um pouquinho maior para vocês verem, tá? Que está sendo respeitado, né? Esse canal de baixa está sendo respeitado há bastante tempo, já que desde do mês 8 de 2021. Então a gente tem aqui mais de 1 ano e meio trabalhando dentro desse canal. Então a gente pode ver, quem sabe, até o final dessa semana, de repente fazendo um candle aqui de queda, voltando, quem sabe, a fazer um novo candle de queda, voltando a fazer um candle de alta, enfim, alguma coisa que faça com que a gente toque aqui no topo do canal, que inclusive seja algo em torno, né, dessa média de 80 aqui dentro desse prazo. Beleza? É possível fazer isso também, ou quem sabe ir direto, né? Ir direto aqui para a região de topo de canal. O que eu espero então é esse pullback inicialmente, tá? E quem sabe eu esperaria um pullback. Se você não entrou na operação, espera um pullback. Lembrando, não é uma recomendação de compra, né? Fazendo aquele padrão, igual eu tinha mostrado para vocês, né? Dentro desse movimento, algo em torno desse tipo aqui, você pega no rompimento do próximo candle, beleza? Stop embaixo e fica um stop curtinho aí para você poder trabalhar essa operação. Lembrando que nesse movimento também, né, a gente já vê essa possibilidade de pullback, até mesmo porque o estocástico aqui já está bem sobrecomprado nessa região. Então a gente já tem o estocástico aí trabalhando em valores ali próximo de 85, 90, então ele está numa região bem de sobrecompra já, que favorece também esse pullback aí no próximo prazo. Então agora nós estamos num total aqui de 800 unidades, tá? A um preço médio de 7,20, exatamente hoje, neste exato momento, estamos aí com um ganho de 0,56, então tiramos todo o loss da operação. É que, principalmente, a gente vê que Pets, olha que interessante, né? Em 2019, no terceiro trimestre de 2019, Pets tinha ali 89 lojas. Fechou o terceiro trimestre em 2019 com mais 6 lojas, totalizando aí 95 lojas desde o seu final ali do terceiro trimestre de 2029. Em 2022, né, 3 anos depois, nós temos ali praticamente mais do que o dobro já, né, de lojas abertas, ou seja, um valor patrimonial aí numa conta bem de padeiro, assim, vamos dizer, né? Desculpa aí a expressão, mas seria que basicamente que mais do que o dobro, né, de loja, ou seja, mais do que o dobro já do início do valor patrimonial da empresa. Numa conta bem básica, bem simples, assim, sem levar em outros fatores como estoque e tudo mais. Então, de cara, a gente já vê que a empresa já está o dobro do tamanho. Ou seja, voltando aqui ao preço dela, o IPO foi feito em 13,75.
certo? Hoje a empresa já está o dobro do tamanho dela só no número de lojas, não vamos nem falar em valores de estoques e tudo mais. Então, no mínimo, em tese, uma conta bem básica, a gente teria que ter no mínimo o dobro do valor de 13,75, que seria algo em torno da região aqui do topo anterior, perdão, o topo máximo aqui da empresa, que seria algo em torno de 28,78, tá? Mas se você puxar aqui, o que é interessante, fica até um pouco mais fácil de visualizar, né, através aqui dos dados. Número de lojas, enfim, né, o IPO foi feito aqui no terceiro trimestre de 2020, onde a empresa fechou o terceiro trimestre de 2020 com 120 lojas, e hoje nós temos aí no terceiro trimestre de 2022 200, né, 200 lojas. Mas é interessante a gente puxar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês um dado aqui, que inclusive a gente vê que a empresa está usando muito do seu capital, né, para aquisição de imobilizado e intangível, ou seja, a gente vê aqui que o fluxo de caixa da empresa foi negativo em 129 milhões, porém, o que a gente vê é que basicamente, né, essa parte de investimento e aquisição é o que está dando esse fluxo de caixa negativo, praticamente tudo isso que está tendo de despesa é por conta de aquisições de imobilizado intangível. O que eu vejo, não está muito bem explicado sobre o que é esse valor, né? Deixa eu colocar um pouquinho aqui para vocês. Não está muito bem explicado, mas a aquisição de imobilizado intangível, para mim, é expansão. Você está comprando terreno, está construindo a empresa, está construindo o seu, a loja física, né? No caso. E nesse caso, como a gente está vendo a expansão da empresa bem forte, né? A gente vê que esses valores, por isso que teve, né, inclusive essa queda aí recentemente, tá? Mas se você puxar aqui o terceiro trimestre de 2020, o patrimônio da empresa era de 531 milhões no caso ali, né? Então, se você vê o valor atual, a gente tem um patrimônio de 1,9 praticamente bi. Então, a empresa de fato, ela mais do que dobrou, né? Na verdade, ela praticamente ali quadruplicou o seu capital, né? 531, praticamente aí quadruplicou, né? Vamos colocar em 3 vezes mais, né? O valor patrimonial, pelo menos 3 vezes mais. Mas os preços continuam caindo, né? Então, o que a gente vê é que a empresa, ela não está em dívida, vamos dizer assim, ela não possui dívidas. Dentro dos seus relatórios, inclusive, você pode verificar que a captação, pagamento de empréstimos e financiamentos foi muito menor, né, no trimestre de 2022 comparado com 21. Então, ou seja, as dívidas praticamente é nula, né, comparado também com o caixa da empresa, por isso que a gente tem uma dívida líquida negativa, né, porque o caixa da empresa é maior do que o valor da dívida total. Então, a empresa ela tem como pagar todas as suas contas hoje, fica sem dever nada e está reduzindo, inclusive, ali as suas despesas de financiamento, ou seja, está cada vez pagando menos empréstimo, precisando de menos empréstimo, porém está usando mais aí o seu fluxo de caixa, o seu caixa para as novas aquisições, né, e expansões aí da empresa. Então, basicamente o que eu estou vendo é que a empresa em si ela está em linha, né, tá? Bom, agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiz essas compras durante o movimento de queda, tá? Então, é interessante vocês também verificarem isso tudo, porque deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, inclusive, tá? A gente tem a quantidade de ações que nós temos aqui de pets, né? Então, total de 200 unidades que nós compramos primeiro, mais as 200 segundo, mais as 400 que nós compramos ali em terceiro, né? Já estão todas alugadas, inclusive com uma taxa aqui de 5,2% ao ano, 5,28% ao ano e 2% aí ao ano. Então, a gente tem aqui a possibilidade de, enquanto a gente vai montando a nossa posição de carteira, ir recebendo um valor de aluguel que basicamente seria como se fosse um dividendo da empresa, mas a gente está emprestando para outras pessoas operarem vendido no papel, então elas pagam para a gente um valor de aluguel. E, enfim, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre esse tipo de conteúdo, né, sobre aluguel de ações e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo especificamente sobre isso, se isso interessar aí para vocês, beleza? Mas o que eu gostaria de passar aqui para vocês é que enquanto a gente vai fazendo a nossa posição, montando a nossa posição, né, até ela chegar no patamar positivo, a gente vai inclusive recebendo valores não só de dividendos da empresa, quando a empresa apresenta lucros, né, em papéis
de empresas que de fato distribuem dividendos, então é muito interessante você fazer esse tipo de situação em papéis que distribuem dividendos. E também você fazer essa parte de aluguel, porque você recebe essa rendinha a mais ali, né, com o valor de aluguel, que hoje, poxa, querendo ou não, né, a gente trabalhando aí com um valor de 5 mais de 5% ali ao ano, seria praticamente o que nós temos aí hoje em valor a nível de inflação. Então você acaba retirando, querendo ou não, dentro desse período, o custo da inflação do papel, né? Apesar de ter a queda, apesar de ter o movimento, você ainda tem um ganho a mais que você pode usar esse valor de aluguel para adquirir novas unidades dessa ação ou diversificar e comprar novos ativos aí diferentes para vocês, beleza? Então, se você quiser, não se esqueça de deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para a gente poder fazer um conteúdo um pouquinho mais específico aí sobre isso. Bom, então, antes de finalizar o vídeo, eu quero só mostrar para vocês um ativo que está fazendo praticamente que o mesmo padrão, tá? O vídeo hoje ficou um pouquinho comprido, mas eu acho que é interessante para vocês. A gente tem aqui, inclusive, Multilaser, tá? Multilaser está fazendo esse mesmo padrão diamante que a gente pode verificar. Então, o que eu esperaria que nesse caso para operar é que tivesse um candle que fizesse o rompimento fora aí desse padrão para a gente poder acionar ele aqui na compra, né? Então, basicamente seria algo em torno desse tipo aqui. Se fizer esse movimento, eu acho que seria viável a gente fazer a entrada no papel. Não precisa ser um candle de força, seria muito bom se fosse um candle de força, né, comprador, um candle de força branco nesse caso, mas se forem vários candles também, né, pequenininhos, desde que um feche aqui fora dessa região, assim que tiver um rompimento, seria interessante com stop aqui embaixo. Então você já tem aqui, na verdade, um papel fazendo a mesma operação que já foi feita ali em PETs, beleza? Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, não estou recomendando que você faça a compra no ativo, até mesmo porque cada um sabe o risco que pode correr aí dentro dos seus investimentos. Beleza, galera? Bom, é isso aí então. Espero que vocês tenham gostado da nossa posição de pets. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Se esse conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo para ajudar o meu trabalho. E também, caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveite e se inscreve agora. Ative o sininho para você receber todas as atualizações de conteúdos que virão, de todas as nossas posições, de ativos, enfim. Tudo isso você vai poder acompanhar aí dentro do nosso canal de forma gratuita, com a intenção de ajudar todos vocês dentro dos seus investimentos, beleza? Bom investimentos a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau, tchau!